Hayek, nesse livro, que é do final dos anos 30, A Teoria Pura do Capital, ele concebeu a moeda como se fosse uma junta frouxa, né, um parafuso folgado, dentro de um sistema de mercado que se autoequilibra. Vamos voltar aqui alguns slides, até o último slide da aula anterior, que é esse aqui. Em que eu digo assim, olha, vai entrar moeda nova na economia. E olha o que vai acontecendo. Essa moeda nova vai se espalhando, as pessoas vão pagando aos fornecedores. Quando ela chega lá no último estágio da cadeia produtiva, já não é moeda nova, já é moeda velha. É nesse sentido que ele fala de uma junta frouxa. Lembra que eu falei até do modelo do Anjo Gabriel? Onde é que eu estava? Aqui, né? Então, Hayek concebe a moeda como uma junta frouxa dentro de um sistema de mercado que se autoequilibra. A moeda é a junta, né, que vai prender, que vai ligar a capacidade de demanda com o desejo de produzir. A capacidade de demanda com o desejo de produzir. E isso é que dá margem para o entendimento correto da lei de Sé. O Keynes, na teoria geral, distorceu completamente a lei de Sé. Ele pegou a lei de Sé, virou de cabeça para baixo, porque ele queria mostrar que os mercados não funcionavam, então pegou a lei de Sé, interpretou incorretamente, escreveu um monte de impropriedades que são ensinadas até hoje nos cursos introdutórios de economia e de macroeconomia. O que o Sé queria dizer, Jean-Baptiste Sé? A lei de Sé ficou conhecida como a oferta cria sua própria demanda. Ele quis dizer assim, olha, se alguém produz algum bem, está gerando oferta, é porque alguém vai comprar esse bem, dentro da concepção austríaca. Você não pode dizer que ele era um austríaco, mas se alguém vai comprar, quem vendeu vai ter uma renda. E essa renda vai poder ser usada para comprar outros bens, para demandar outros bens. É nesse sentido que ele falou que a oferta gera sua própria demanda. O Keynes pegou esse conceito, distorceu completamente, virou de cabeça para baixo. Como ele virou de cabeça para baixo a teoria econômica do ponto de vista moral, poupar para o Keynes passou a ser um pecado e gastar passou a ser uma virtude, quando antes do Keynes era o contrário. O estrago que o Keynes causou na teoria econômica e, infelizmente, nas economias, porque as ideias dele foram aplicadas, eu acho que só vai poder ser avaliado daqui a 6.000 anos, quando os paleontólogos estudarem o que pensavam os economistas no século XX e no século XXI. Apareceu um cara lá que virou tudo de cabeça para baixo e levou 100 anos para mudar a mentalidade das pessoas. O que não quer dizer que o Keynes não tenha sido um cara brilhante. Isso aí não tem nada a ver. Estou dizendo que tem pessoas que são brilhantes para o bem e outras são para o mal. Fernandinho Beiramar é um cara inteligente. Também não estou comparando ele com o Keynes. O Keynes era mais pretensioso. Isso é verdade. E perigoso. Bom, você dizer que a moeda é uma junta frouxa numa economia que utiliza capital, quer dizer, na visão austríaca da estrutura de produção, isso nos remete diretamente à noção de que você tem um lapso de tempo entre a oferta de um dado suprimento de bens de capital e a demanda subsequente de bens de consumo. Você começa a fabricar uma geladeira hoje, dia 28 de novembro, ela só vai ficar pronta no dia 5 de janeiro. Supondo, né? É um exemplo que eu estou dando. Então, existe um lapso de tempo entre a oferta de um dado suprimento de bens de capital e a demanda pelo bem de consumo final que
esse bem de capital vai acabar gerando. Se você produz uma geladeira que fica pronta no dia 5 de janeiro, vai ser ruim, porque o ideal seria ficar pronta antes do Natal. Tem que pensar nisso também. O ideal é ficar pronta no início de dezembro, quando as compras de Natal começam a aumentar. Você produz uma geladeira que vai ficar pronta depois do Natal, talvez você vai ter que vender por um preço menor do que aquele que poderia vender antes do Natal. Então, quando você diz que a moeda é uma junta frouxa, na visão austríaca, você só está dizendo isso. Ó, existe um período de tempo entre o início da produção, entre o início da geração de um bem, entre o início da oferta de um bem, ou do suprimento de bens de capital, e esse bem ficar pronto na forma de bem de primeira ordem, de bem de consumo. E aí, então, vai haver uma demanda, porque ninguém vai demandar alguma coisa que já começou a ser produzida como uma geladeira, mas ainda não é uma geladeira, que está no meio do processo produtivo. Ou na produção de um automóvel, ninguém vai comprar um chassi, sem a carroceria. Embora aquele chassi já tenha um certo valor. Mas você tem que esperar o carro ficar pronto para comprar. Eu acho que está dando, né, para... Esse lag, né, esse hiato, essa defasagem, que provoca os problemas macroeconômicos mais comuns, conhecido, entre eles, aquele que é conhecido como sobreinvestimento, que os austríacos chamam de maus investimentos. Sobreinvestimento, quer dizer, investimento demais. Os austríacos chamam de malinvestments, acho que a gente pode traduzir como maus investimentos, que são, a essência, um dos elementos da teoria dos ciclos econômicos. Quer dizer, por desconhecer o fator tempo, por não levar em conta o fator tempo na produção dos bens, os modelos macroeconômicos, tanto keynesianos como monetaristas, acabam deixando de lado uma coisa que não podia ser deixada de lado. Essa imagem hayekiana permite que a gente teste a adequação das diversas teorias em que a moeda desempenha um papel importante. E a concepção da moeda, na visão austríaca, como uma junta frouxa, também permite que nós possamos evitar duas construções polares, quer dizer, diametralmente opostas. Uma que a moeda é uma junta apertada e a outra que a moeda é uma junta quebrada. A moeda é uma junta apertada, no lugar certo, para os monetaristas. E ela é uma junta quebrada para os keynesianos. Quer dizer, na visão keynesiana, o que causaria uma expansão monetária? E na visão monetarista? Acho que um pouco de... um resumo, né, do pensamento keynesiano e do pensamento monetarista, que eu não quis colocar aí no slide porque é um curso austríaco e eu quero manter a pureza dos slides. Para o Keynes, qual foi a causa da Grande Depressão? É que havia poupança de mais e investimento de menos. As pessoas estavam poupando, não estavam gastando. Por que não estavam gastando? Principalmente em bens de investimento. Porque as forças obscuras do tempo e da ignorância estavam derrotando como é que chama aquela outra? Os espíritos animais. Deve ser uma luta interessante, não é? Do UFC, as forças obscuras contra os espíritos animais. Isso aí ia dar público para sábado à noite. Podia ter revanche. Poupança demais é ruim para o Keynes. E ele inventou uma coisa, ele era craque nisso, chamada paradoxo da poupança. Quanto mais se poupa, pior, porque gera mais desemprego. E do lado monetário, como é que o Keynes introduziu a moeda? Ele introduziu a moeda numa situação muito específica de teoria da
preferência absoluta pela liquidez. Era uma situação em que a demanda de moeda era infinitamente elástica em relação à taxa de juros. Quer dizer, a taxa de juros tinha chegado a um nível tão baixo, na época alguma coisa em torno de 2% ao ano nos bonds lá do governo da Inglaterra, que a única expectativa é de que um dia elas iriam subir. E o Keynes via mais a moeda não como meio de troca. Ele também via como meio de troca, mas ele acrescentou uma outra função para a moeda, que é a de ativo financeiro. Então é como se ele colocasse uma equação em que ele escrevesse assim, para simplificar, o total da riqueza, o wealth, é igual a moeda mais um ativo financeiro, chamado de B, bond. Isso é uma identidade. Contabilmente, o total da riqueza, supondo que não haja outras formas de manter riqueza, que você só possa manter riqueza na forma de moeda e na forma de um título, ele introduziu a moeda, então, como um dos componentes da riqueza. E quais as características da moeda? Primeiro, a moeda não rende juros. Depósito à vista e dinheiro no bolso, não rende juros. Segundo, a moeda não tem risco, a não ser que houvesse uma inflação, que não era o caso da época. E o ativo financeiro, ao contrário, ele tem risco. Você compra, mantém a sua riqueza em um ativo financeiro, você vai correr risco do preço desse ativo cair, né? Você tem que vender por um preço menor, mas ao mesmo tempo ele tem risco. Não, eu já falei do risco. Ao mesmo tempo ele rende juros, desculpe, ele rende juros. Então você fica naquela, como é que eu vou manter a minha riqueza? A moeda não rende juros, mas não tem risco. E o título rende juros, mas tem risco. Tem 3 tipos de comportamento frente ao risco. Então ele dizia o seguinte, não adianta o governo emitir moeda para tirar a economia da Grande Depressão, porque os agentes econômicos vão pegar essa moeda, vão guardar, não vão gastar. Por que vão guardar essa moeda? Porque existiria uma tal de armadilha da liquidez, que é uma preferência absoluta pela liquidez. Ninguém ia querer comprar títulos, ia todo mundo ficar com dinheiro, porque a taxa de juros, a taxa de retorno dos títulos era muito baixa. Então todo mundo ia ficar na expectativa de que um dia essa taxa ia subir, e quando a taxa subisse, aí as pessoas iam se livrar da moeda e passar para títulos. Ele só não falou o seguinte, se todo mundo vai querer agora se desfazer de moeda, como é que vai conseguir se desfazer de moeda? Porque ninguém também vai querer se desfazer de títulos. Isso só seria possível se metade da população fosse inteligente e outra metade idiota. Isso ele não falou. Mas houve contribuições posteriores ao Keynes, principalmente de um ítalo-americano, Modigliani, muito interessantes, que são aplicadas até hoje na teoria das finanças, em modelos financeiros, Modigliani, Miller, né, o famoso modelo de Modigliani-Miller. Mas o Keynes via a moeda como ativo financeiro. Então ele dizia, não adianta o governo emitir. Se ele emitir, não vai dar em nada, as pessoas vão guardar dinheiro. Então a solução é aumentar a demanda efetiva. Mas os espíritos animais estão ganhando das forças obscuras. Não, ao contrário, as forças obscuras estão ganhando dos espíritos animais, ninguém quer investir. Então entra o governo e pimba, aumenta os gastos. Nem que seja, dizia ele, contratar operários para abrir um buraco na rua e no dia seguinte pagar eles para fecharem o buraco. E chegou ao ponto de escrever isso. E do outro lado, o Friedman interpretou. É claro que o Keynes viveu na época da depressão. O Keynes viveu na época da depressão. O Friedman era mais novo e escreveu lá pelos anos 50 a sua interpretação da Grande Depressão. Ele dizia que a Grande Depressão tinha sido provocada pela timidez do Banco Central americano, do Fed. Que entre 1929 e 1932, o Fed deixou a oferta de moeda cair mais ou menos 1/3 e que o Fed devia ser mais ativo. Então, que o Fed devia emitir moeda.